Nós vamos ler no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4. Então eu vinha dizendo que tudo que acontece no livro dos Juízes desemboca para o livro de Samuel. E se fôssemos colocar aqui como pessoas importantes que aparecem logo no início desse livro, você pensaria em Ana ou pensaria em Eli. Eu disse algumas coisas sobre Eli aqui em outros momentos, e nesse momento também estava já aqui falando na primeira parte da nossa live, que Eli tinha alguns pontos contra ele aqui quando ele veio a falecer. Entre eles a sua idade, o desgaste físico, ele estava pesado, e aqui o texto fala desse peso que ele tinha ou carregava como um peso físico, mas, como eu disse, não existia nada que pesasse mais do que viver as feridas e tristezas que ele vinha vivendo com relação à atitude dos filhos. E ele sentia e sabia que as coisas de Deus, elas são sérias e que Deus estava buscando ocasião para alcançar os filhos dele e matá-lo. Então, esse ali aparece aí, nesse momento, diz o texto, pesado, e eu penso que o peso vai muito além do físico, porque ele vive este conflito, como eu disse anteriormente, entre o ser um sacerdote, uma autoridade de Deus, um juiz ali, e ser um pai que ama os seus filhos e que tenta de todas as formas e de todas as maneiras não chocar-se com relação aos seus filhos. E por causa disso, isso traz grandes danos aqui à vida de Eli. E aí ele vem, como diz o texto, diante de notícias que chegam aos ouvidos dele, a tombar, a cair e a morrer. E aí a gente sabe, eu já falei para vocês aqui em outro momento sobre Eli, não quero falar hoje sobre ele, só estou apenas colocando aqui porque são figuras que são importantes nesses primeiros capítulos do livro de Samuel. Mas eu quero falar de uma figura que tem aí que é muito importante e que às vezes não é tão levada em consideração, porque é alguém que consegue discernir um tempo. Discernir o tempo que está vivendo. Mas o Eli cai, morre. E aqui a gente precisa entender como é que a gente recebe as notícias que chegam aos nossos ouvidos com equilíbrio, com maturidade, com graça de Deus na vida, para a gente não se perder e não ter aí grandes danos e dores no nosso trajeto, na nossa caminhada e na nossa trajetória de vida. Enfim, a todos que estão chegando, um bom dia, sejam muito bem-vindos. Você está na live para quem ama a palavra de Deus, para quem ama a Bíblia, tá bom? Seja muito bem-vindo. Abra aí, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 4. Glória a Jesus. Eu vou ler do verso 18 ao verso 22, por isso que eu acabei citando ali aqui, mas não é sobre ele que eu quero falar. Olha aí. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Agora, olha a figura que eu quero falar sobre ela, está aí, no verso 19 diante. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém,
não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória. Porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Gostaria que milhares de mulheres ouvissem essa palavra nesta manhã. Gostaria que milhares e milhares de pessoas que amam suas casas, suas famílias, ouvissem esta palavra nesta manhã. Eu já disse o contexto e nós temos a figura de uma mulher aqui que eu diria que ela está muito longe, mas muito longe de ser alguém como Ana. Porque Ana é pra gente uma heroína. É aquela que venceu as pressões. É aquela que soube sonhar além do que tinha. Ana é aquela que eu penso que qualquer homem gostaria de casar com ela, de estar com ela, de deitar com ela, de abraçar-se com ela. Porque Ana era aquela figura que conseguia, em alguns momentos, apesar da tristeza, se manter viva dentro da casa. Ainda que com o tempo que passou, para aquilo que ela tinha como desejo pela sua realização, e aí acredita-se que passaram-se anos com ela indo ao santuário e voltando, e não conseguindo alcançar o que ela esperava, que era ter um filho. Com tudo isso, ela vai passando por um processo de enfraquecimento e abatimento, mas ainda assim sobrevivendo. O que é espantoso, porque pelo que consta em 1 Samuel capítulo 1, parece que Ana ela consegue nesse tempo e nesse momento aguentar não estar se alimentando e se manter de pé mesmo sem se alimentar. E aqui não era fazendo uma campanha, um período de jejum e consagração, não. Era simplesmente a falta de vontade de se alimentar. Eu não sei como ficou o corpo físico dela, mas ela conseguiu sobreviver. Tanto é que essa Ana que lida com toda essa falta de apetite aparece no capítulo 2 de 1 Samuel cantando um hino. Então a Ana pra gente é uma heroína. Essa mulher aqui, ela talvez fosse comparada a Sara, não se compara. Se ela fosse levada em consideração para se colocar assim em um quadro, características desta mulher e as características de Rebeca, lá em Gênesis 24, a gente diria não dá para comparar. Se fôssemos citar, enfim, a Raquel ou a Lia na vida de Jacó, se fôssemos citar a figura de Zípora ou da mulher etíope na vida de Moisés, a gente teria dificuldade. Se fôssemos pensar, inclusive, até mesmo sobre quem era a figura que Josué amava, a gente teria dificuldade de comparar. Se fôssemos pensar em Maria, a mãe de Jesus, a gente teria dificuldade de comparar. Só que essa mulher aparece aqui como uma figura muito importante, porque ela é a chave aqui. Preste bem atenção nisso. Em uma transição que está acontecendo. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, verso de número 4, a palavra de Deus diz que uma geração vai, outra geração vem. E ninguém mais, nesse tempo, do que o sacerdote Eli sabia
que o seu tempo era findo e que ele não teria a alegria de desfrutar desta graça de Deus, de ver os seus filhos antes da sua morte ascendendo como ministros de Deus, uma vez que o próprio Deus já havia, eu diria, enviado um profeta na direção de Eli e profetizado na vida dele, de que não daria a essa geração representadas por Ofni e Finéas o direito de se perpetuarem no altar. E por que não dizer mais? Eli sabia que Deus proveria de alguma forma para si quem ele precisava para usar naquele tempo, para conduzir o seu povo. E ciente disso, nós não temos nenhum registro que Eli tenha orado a Deus sobre isso. Mas Eli um dia contempla uma mulher que em um desses dias de oferta e de sacrifício está bem pertinho do altar, derramando essas lágrimas e gemendo que era ela. E ele julgou que ela estava embriagada, foi até ela e de repente ela abriu o coração e a partir da confissão da sua alma e do seu coração ele disse: eu vou abençoar, porque eu me equivoquei. Com toda a experiência de ministério que tinha, acabou se equivocando. E aí você percebe que daí para frente a vida de Ana começa a tomar um novo rumo. Porque quando o sacerdote libera uma palavra sobre ela, a abençoando, Deus pega aquela palavra que aquele sacerdote liberou, eu não tenho dúvida, e finca as estacas dessa palavra no ventre de Ana. E decide, a partir dali, gerar aquele que seria o substituto de uma geração sacerdotal que viveu um declínio espiritual na sua vida. Por que Eli tinha que achar Ana? Por que Ana tinha que estar justamente ali? Eu sei que no relógio de Deus, o relógio que Deus tem no seu pulso, estava tudo cronometrado. A hora do gemido, a hora da aproximação, a hora da palavra de bênção para Deus dizer: já que eu não quero os filhos de Eli, eu vou fazer sair da boca do próprio Eli a palavra sobre um ventre que vai gerar o sacerdote que eu preciso nesse tempo, o juiz que eu preciso nesse tempo. E aí aconteceu. Só que a Ana fez um voto e o voto dizia que ela tinha ou iria devolver o menino. No capítulo de número 2 e 3, nós já temos esse menino, principalmente no capítulo 3, sendo chamado por Deus. Só que para isso, para Deus levantar esse menino, Deus precisa finalizar toda a obra dele com a geração sacerdotal que ali estava. Se você quer ter mais informações ligadas ao sacerdócio, porque eu não estou aqui colocando aqui nem pontuando, e sobre como isso funcionava, leia todo o livro de Levítico, porque você vai encontrar ali como o próprio Deus havia estabelecido essa ideia de sacerdócio e todas as coisas a partir desse sacerdócio. Se você disser, eu comecei lendo o livro de Levítico ali, não consegui captar logo de início a ideia desse chamado, porque vem as ofertas, vem tudo ali, né? Então pegue Números, capítulo de número 17, leia e você vai ver Deus começando com Arão. E a partir dali, estabelecendo uma bênção sobre a geração, porque o sacerdócio sempre foi estabelecido para ser perpétuo. Só que em Eli, Deus decide
eu diria, abrir uma bifurcação para começar um novo tempo. E esse novo tempo aqui inclui essa figura chamada Samuel. E, consequentemente, quem virá ao longo da história depois dele. Samuel também tem umas dificuldades com os filhos. Mas ele é essa resposta de Deus nesse espaço que está vazio, e ele passa a ser esse instrumento que Deus vai usar. Só que para Deus usá-lo, não bastava Deus chamá-lo, como chamou, e ele foi até a geração que ainda estava viva, representada em Eli, e disse: ó geração, tu me chamastes? E a geração de Eli diz para ele: não, nós não chamamos você. E aí fica o ponto. Então quem é que me chama? Se essa geração representada em Eli, ela não me chama, ela não me dá a oportunidade, ela me mantém servindo, mas não me projeta. Ela me mantém servindo, mas não me apresenta. Ela me mantém sendo usada e servindo, mas ela não me ajuda a progredir, a produzir, a me multiplicar em Deus e a viver coisas grandes nos dons de Deus na minha vida. Então é nesse momento que essa geração ali faz questão de dizer: eu não chamei, que Deus começa a fazer uma geração ser chamada de uma forma diferente. Porque agora não é pelo bastão sacerdotal que é transferido hereditariamente. Agora é Deus quem está dizendo: deixa que eu vou escolhendo, separando e chamando os meus. Pastor, você está dizendo que essa hereditariedade ela não tem uma continuidade? Tem. O livro de Ezequiel vai falar inclusive sobre essa ação de Deus aí alcançando aquilo que nós chamamos a casa de Zadok. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero que você entenda é que Deus precisava finalizar essa geração, ou finalizar com essa geração, para fazer surgir essa geração que ouve a voz do Senhor, chamando ela de forma muito direta, pessoal, profunda e íntima. Se você olhar para a geração de sacerdotes vindo de Arão, eles ouvem a voz, ouviam. Não tenho dúvida que viveram experiências íntimas, profundas, principalmente com relação a Arão. Eles ouviam, porque a voz de Moisés para Arão é a voz de Deus. Só que aqui em Samuel a coisa muda. Então ele vai, levanta, vai até ali, volta, vai, levanta, vai até ali, volta, vai até, levanta, vai até ali e volta. Só que nessa volta ele diz para ele: olha, se tu ouvir essa voz, você vai entender que não tem a ver com uma geração minha que está te chamando. É Deus que está fazendo nascer a sua geração. Alguém cantava anos atrás: a geração de Samuel está se levantando, e de verdade está. Então começa a surgir. Ele diz: diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus decidiu falar das coisas que faria e que realizaria e que trariam um impacto ou impactariam a vida de muitas pessoas. E ele sabia muito bem que essa obra, essa ação que ele faria, causaria um impacto nos ouvidos de todo Israel. Só que Deus precisa finalizar com essa geração. Então, no capítulo de número 4, Deus começa a preparar tudo, ou permitir que tudo seja preparado para finalizar essa geração. É quando os filisteus aparecem. Israel vive duas batalhas aqui, ou dois momentos em uma batalha. No primeiro momento, eles perdem 4.000 homens nessa batalha. Alguém disse que a derrota deles tinha a ver com a arca de Deus que não estava por ali. Então alguém foi a Siló, pegou a arca e trouxe para esse lugar. E quando trouxeram, onde estava vendo a batalha, houve um barulho em Israel e todo mundo pensou: chegou a hora de Deus de nos fazer vencer.
Inclusive os inimigos, ouvindo o barulho, disseram, e eu acho que os deuses deles começaram a pelejar por eles, mas não era. Porque eles colocaram toda a crença no objeto, mas não colocaram o coração no altar. E como não colocaram o coração no altar, Deus dá uma olhada e diz, eu vou começar, então, a partir de agora, a varrer o cenário, a colocar um tapete. Eu vou colocar os pés de Samuel nesse ambiente desse cenário para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então tudo começa a acontecer a partir daqui. Porque quando a arca vem, eles dizem, chegou a hora de nós batalharmos, guerrearmos, vencermos, superarmos, triunfarmos. Vamos lá. E quando eles partem para a batalha, eles perdem 30 mil homens. A soma no total diz que eles perdem naquela batalha 34 mil homens. Famílias feridas, corações machucados, gente desesperançada e abatida. E parece que tudo isso era o estopim da situação. A coisa toma um caminho ainda muito maior, em maior proporção. E aí você diz, por que o senhor diz isso, pastor Jefferson? Porque simplesmente a partir daí, tudo é levado para um novo nível. Porque o que estava ali como objeto, que é a arca de Deus, e que havia sido estabelecida desde Êxodo capítulo 25, para estar no santíssimo lugar do tabernáculo, para ser carregada pelos sacerdotes, e que era digna de todo reconhecimento como símbolo que representava a presença de Deus no meio do povo, esta arca é levada para a terra dos filisteus. E aí os gritos de perdemos guerreiros pesam. Os gritos que ecoam para as famílias ali é perdemos pais e filhos, pesam. Os gritos que ecoam ali, dizendo assim, perdemos os nossos mais preciosos valores, pesam. Os gritos que ecoam ali, dizendo perdemos aqueles e aquelas que tinham grande valor para o nosso coração, pesam. Mas tudo começa a pesar ainda mais quando todo mundo toma consciência do vazio. Porque se a arca representava, ela era um símbolo da presença de Deus no meio do povo, eles começaram a entender que Deus já não estava mais no meio deles. Essa era a ideia. E por Deus não estar, eles poderiam sofrer muitos danos nas mãos dos filisteus. Porque agora estavam vulneráveis, sem proteção, sem cuidado, sem auxílio, sem nada. É por isso que essa notícia, quando ela começa a se espalhar, ela mexe com casas, só vai entender quem está ligado. Ela mexe com empresas, com lojas, com ambientes de trabalho, onde aqueles e aquelas são filhos de Deus estão. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Ela mexe com igreja e ela mexe com tudo mais. Eu estou dizendo que se há um povoado, o povoado fica abalado com aquilo. Se há uma cidade, a cidade fica abalada. Se há uma nação, a nação fica abalada. Alguém diz, a arca foi levada. O baque, o desânimo é muito grande, o efeito é dominó. Ninguém aguenta, ninguém suporta uma pancada dessa, e é por isso que você vai ter gente como Eli, caindo da cadeira, quebrando o pescoço. Você imagina o que é isso?
foi levada. E aqui, a única coisa que você vai ouvir é gemidos. Pastor, não está lendo para perceber que isso acontece assim. Porque todo mundo se tranca. Quem está com a cara na rua é Samuel. E esta figura que eu acabei de citar aqui. Tem uma turminha com ela ali, dizendo, ei, a gente vai te auxiliar. Mas as vozes calam-se, as vozes ficam silenciadas. E detalhe, não há ninguém aqui que dê um brado, dê um grito e diga assim, eita, Israel perdeu o que tinha de Deus, a não ser uma figura que aparece aqui no meio de tudo isso, para fazer uma leitura da situação e dar o diagnóstico. É essa mulher que eu citei. E aí você diz, mas pastor, qual o nome dela? A princípio, olhando assim, a gente não tem como proferir. Mas aí eu, fazendo um uso disso e talvez até forçando um pouquinho a passagem bíblica, mas sem nenhuma intenção má, muito pelo contrário, eu quero chamá-la de mulher sem nome. Canal sem nome, instrumento sem nome, vaso de Deus sem nome. É incrível que na queda do sacerdote, preste atenção, na queda dos filhos de sacerdotes, na queda dos guerreiros, preste atenção, na queda de todo mundo, a voz de Samuel não ecoe agora, porque não vai ecoar agora. A voz de anciãos que aparece inclusive falando com Samuel mais na frente, não ecoe agora. Não vai ecoar. A voz dos pais que estão ainda vivos. A voz de filhos que estão ainda vivos. Nenhuma dessas vozes ecoa, nenhuma dessas vozes sobe o tom naquele momento, todo mundo silencia, todo mundo fica quieto, e aí aparece esta figurinha que durante a história não tem nenhuma expressão. Não está na prateleira de cima, não ganha destaque, não faz parte do Guinness Book da época. Não é entrevistada nos maiores jornais de sua época, não vive diálogos com quem quer que seja, dos mais aprofundados. Não. O que você tem aí é a mulher sem nome. Só que ela passa a ser uma figura muito importante, porque tudo que vai acontecer entre o capítulo 4 e o capítulo 7 vai depender do reconhecimento que essa mulher faz, da leitura que essa mulher faz, do diagnóstico que essa mulher faz. E ela o faz, não faz para si mesma, ela o faz para que os outros ouçam. O que é que ela está aparecendo aqui para ser? Um instrumento para anunciar qual é a realidade que todo mundo está vivendo. Por quê? Porque ela aqui ela aparece como um alfinete de Deus, eu vou dizer assim.
para deixar claro que ninguém daqui para frente fantasie nada. A arca foi levada e foi perdida por displicência, foi perdida pela desvalorização dela. Mas não somente da arca objeto, mas da presença real de Deus. Foi desprezada, desconsiderada pelos filhos de Eli. Então ela aparece como um alfinete de Deus, deixando claro, olha, sabe o que vocês estão vivendo agora? Um tempo de um vazio que não tem limite e nem precedentes. Vocês estão vivendo um tempo de caos e de vazio terrível. Por que eu destaco isso? Porque ela grita. Quando os pais não gritam, ela grita. Quando os anciãos não gritam, ela grita. Quando Deus não deixou nem a voz do profeta Samuel gritar, aparece uma mulher sem nome, e começa a gritar e dizer: eu vou dizer a vocês o que aconteceu aqui. E detalhe, tudo que ela vai falar. Eu preciso destacar duas coisas aqui antes de falar o que eu tenho para falar com vocês. Primeiro, ela vai falar com base na própria experiência. Porque a mulher sem nome, apesar de não ter o nome dela exposto aqui, eu devo levar em consideração. Ela tem experiência. Porque a Bíblia diz assim, que na hora que tudo isso aconteceu, o que aconteceu? Chegou ao ouvido dela: teu marido está morto. É filho de Eli. Teu marido está morto. Ela olha ela ouve essa notícia e isso mexe com ela. É um baque. Por quê? Ela está gestante. Se ela sobrevive a isso aqui, ela vai ser uma mãe solteira. Só que ela tem dores que são agregadas a ela aqui, que mexem com ela. E aí o que vem para a gente, a partir de algumas traduções desse texto, é que antes de morrer, ou seja, ela vem a perecer, a falecer. Você imagina o que é isso para ela? É uma experiência que muita gente vive, de ter a capacidade de ler dentro do ambiente da sua casa, dentro do ambiente da empresa que trabalha, dentro dos ambientes que está. Elas são aquelas que leem esses ambientes, e ao lerem estes ambientes, sabe o que elas fazem? Elas dizem: acabou. Eu preciso anunciar que acabou. O que ficou aqui foi um vazio e pronto. Eu estou falando que essa mulher, ela teve um fim na história de Samuel. Mas muitas semelhantes a ela continuam plantadas em lugares, lidando com aflições das mais íntimas e das mais profundas, e que quase sempre não são levadas nem tomadas em consideração, porque a sua voz não é ouvida. Então, às vezes, Deus precisa mexer com o sacerdócio da casa. Deus precisa mexer com o sacerdócio da igreja. Deus precisa mexer com o sacerdócio no meio da sociedade, para que essas vozes ecoem. E quando ecoa não a voz de alguém que, apesar de não ter nome, não tem experiência, não. É alguém que tem experiência. Se você gritasse e dissesse: ei, me conta a tua história, ela ia dizer de muitas dores, viu? Você acha que eu não apareci na história sendo esposa do filho de um grande sacerdote que julgou Israel por 40 anos? Por quê?
voz silenciada. Por que você acha que eu não sou vista? Por que você acha que o meu nome não está aí nas páginas? Me abafaram. Me impediram de ser percebida, de ser vista como essa mulher. E é por isso que o Jefferson vai chamar aí de mulher sem nome. Ela é alguém que tem experiências. Se você olhar para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, que nós lemos, o texto diz aí. No verso de número 19, a última parte. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. É uma mulher que tem uma experiência de dores. Que passa uma gestação complicada, que passa dias terríveis. Por que o Senhor diz que era uma gestação complicada? Porque enquanto ela está grávida, ela tem ali a figura do seu esposo envolvendo-se com muitas prostitutas e mulheres, enfim. Porque eles mesmos, piores do que qualquer meretriz, como eles chamavam naquela época, haviam prostituído o santuário de Deus. Essa mulher sofria. Eu fiquei imaginando quantas vezes. Ela não chorou, ela não gritou, ela desesperada não abriu a boca dizendo: está doendo em mim essa situação. Mas tudo foi acumulando. Experiência para quê? Para que nos últimos suspiros dela, ela ainda conseguisse dizer alguma coisa. E o que você tem da voz dela ecoando, tem nos últimos momentos da sua vida. Estou falando de uma mulher que tem experiência. Ela não tem voz durante a vida. Ela não tem voz. Ela só tem voz nos últimos momentos da vida. Mas nesses últimos momentos, o que ela fala tem uma relevância muito grande. Eu estou falando de alguém que tem experiência. E na verdade, eu preciso dizer a algumas pessoas que estão me ouvindo que suas dores não são dores para a morte, ainda que pareça. Pastor, mas ela não vai morrer? Bom, o que entende-se é que ela morre. Pelas tradições, comparando as tradições, é que ela vem a morrer. Então, pastor, como é que as dores não são para a morte? É que as dores acumulam uma experiência que vai falar e vai falar além da morte dela. Então, eu estou pregando sobre ela aqui hoje. Estou dizendo a você que você está acumulando experiência das coisas que você viveu ou tem vivido. Eu quero dizer uma coisa aqui, profeticamente falando. Quando o tanque da experiência sua com Deus e sua com a vida se encher, Deus fará a tua voz ser ouvida. Segundo, eu estou olhando para o texto. Eu estou enxergando aqui não só uma mulher com experiências, mas uma mulher que, ao longo do caminho, foi aprendendo a discernir algumas coisas. Entre elas, a importância da glória de Deus e o tempo da visitação da glória de Deus no meio do seu povo. Por que eu digo isso? Porque quando ela toma ciência que a arca foi levada, alguém diz: teu marido morreu. Ela recebe a pancada. O teu sogro acabou de cair da cadeira e morreu. Ela recebe a pancada. Teu cunhado morreu. Ela recebe a pancada. Aí chega aos ouvidos dela: você está morrendo. A pancada é maior. Ela recebe a pancada. Só que mesmo recebendo essa pancada, sabe o que ela faz? Ela dá uma olhada e diz assim:
diante do cenário, eu só posso dizer uma coisa: a glória de Deus foi embora. Porque ela é alguém que sabia, percebia. E por que o senhor diz isso? Eu estou falando de uma mulher que conviveu com alguém que foi um instrumento de Deus para a nação de Israel durante um tempão. Eu não tenho dúvida que ela, como nora do Eli, ela se achegou muitas vezes dizendo: Eli, fala sobre a glória de Deus. Alguma coisa aconteceu. Pastor, você está forçando o texto bíblico. Não, eu estou apenas dando asas à minha mente e ao meu coração. Eu fico imaginando o diálogo dela, dizendo: Eli, está doendo, Eli. Seu filho assim, essa situação está feia, Eli. E muitas vezes abrindo o coração como mulher, tendo que lidar com aquelas dores, aquelas feridas. E o sacerdote: deixa eu te contar uma história. Aí entrava na história e falava das coisas do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e falava. Ela foi crescendo na sensibilidade dela ao ponto de entender o que representava a arca. Porque tinha a ver com a Shekinah, tinha a ver com a presença. E o que representava a Kavod tinha a ver com a glória máxima, a glória pesada de Deus. Então o que ela faz? Você percebe no texto que ela solta o grito dela dizendo: foi-se a glória. E preste atenção, ela não diz da minha casa. E é bom considerar isso aqui. Porque a casa dela é a casa ligada, que deveria ser ligada a esta glória, ligada a esta presença. Ela não diz da casa dela, e eu digo que é bom levar isso aqui em consideração, destacar. Por quê? Porque o texto diz que ela falou por causa de Eli, por causa do seu esposo, por causa do que aconteceu com a família. É que ela dá uma olhada e diz: apesar de tudo, eu sei quem era Eli. E eu sei o quanto Eli olhava para cima. Em quantos momentos ele me falou, talvez com lágrimas, da glória, da presença de Deus como uma realidade no meio do seu povo. Eu penso ela olhando e dizendo: eu sei o que representa a arca. Aí alguém diria: mas todo Israel sabe que você é, mas não com a profundidade que eu sei. Porque eu convivi com quem vivia colado nela, ligado ao santuário. Experiência, discernimento de quê? Da glória manifesta quando manifesta, e da glória indo embora quando foi embora. E ela diz: eu sei que a glória não está mais por aqui. Por quê? Porque onde a glória não está revelada, as tragédias falam mais alto, as perdas falam mais alto, as dores falam mais alto, as coisas que oprimem, que cansam, que deprimem, elas falam mais alto. Então eu ouço a voz dessa mulher e eu fico me perguntando como é que ela ainda teve fôlego para falar tudo isso. E o Espírito de Deus falou ao meu coração aqui, agora, e disse: Jefferson, quem é silenciado a vida toda, nos seus últimos suspiros, terá uns acréscimos no seu tempo. Deus dará fôlego
Claro que é necessário falar. Eu estou dizendo a algumas pessoas que estão aí, porque o cenário que algumas pessoas estão lidando é esse cenário das dores que agregam experiência. Mas é esse cenário onde o que elas discernem é o vazio que ficou. E elas são obrigadas, pelas circunstâncias, a avisar a quem está do lado, a quem está na frente, a quem é da casa, a quem é da parentela, a quem é da família, que o tempo da visitação de Deus para eles passou. E que só alguém lá na frente, muito valente, é que vai poder trazer esse tempo de volta em Deus. Mas para isso, Israel vai ter que aprender a valorizar a presença e a valorizar a glória. E quem é o alfinete de Deus falando sobre isso? É essa mulher, a mulher sem nome. Então, quando eu estou olhando para essa mulher que eu preciso, mesmo considerando que ela não ocupa muitas páginas da Bíblia, mesmo considerando que ela, enfim, ela pode ter suas fragilidades, ter tido seus erros e tudo, mas quando a voz dela aqui ecoa, me diz muito. E o que é que a voz dela lhe diz? Algumas coisas importantes. Primeiro, que é possível perceber que a graça de Deus, ela está com você nos últimos suspiros de uma jornada cheia de esperança. Simplesmente pelo fato de que você ainda está falando. Porque se não houvesse graça nenhuma, não teria mais voz aí. Em outras palavras, eu estou dizendo que a voz dessa mulher revela para a gente que toda essa tragédia aqui, ela não está abafando a graça, ela não está sepultando a graça, ela não está dizendo para a gente que a graça não é uma realidade, não, a graça está presente. Enquanto ela tinha motivos para olhar e dizer marido morreu, isso e aquilo, ela dá uma olhada para cima e diz, a minha voz que foi silenciada durante muito tempo agora pode ser ouvida, eu vou gritar. É graça. Eu estou quase morrendo, mas estou conseguindo falar. É graça. Eu estou aqui no chão, eu estou aqui jogada, mas eu ainda estou conseguindo dizer alguma coisa. É graça. Tem graça de Deus aí. Tem graça, eu vou repetir, de Deus aí. Sua voz ainda está saindo. Ainda consegue mexer alguma coisa. Ainda consegue expressar alguma coisa. Daí, diante de tudo, nos últimos suspiros, nas últimas batidas do coração, ainda está conseguindo falar, ainda está conseguindo orar, ainda está conseguindo dizer alguma coisa. A graça de Deus está aí. E ela está dizendo para você, você não vai terminar em amargura não. Por que não vou terminar se eu perdi o marido, se eu perdi meu sogro, se eu perdi família, se eu perdi isso, se eu perdi a glória? Deus ainda está te usando aí, você crê ou não? Eu creio, né, Senhor? Eu estou morrendo, mas estou crendo.
E por que você consegue crer nisso? Eu disse, porque eu nunca tive a oportunidade de ser ouvida assim, agora eu estou sendo. Eu nunca tive a oportunidade de ser cuidada com o cuidado que essas mulheres que me cercam aqui estão cuidando, porque elas estão aqui, ó, cuidando de mim, me ajudando nesse processo da gestação, porque diante das dores eu senti que o menino vai nascer e elas estão aqui. Ó, eu podia estar sem ninguém por perto, mas olha essas pessoas que se importam comigo aqui. Se a pessoa ficou por aqui, é porque de alguma forma o Senhor ainda está me usando aqui para alguma coisa. O Senhor tem algum plano comigo ainda. O Senhor tem alguma coisa na minha vida ainda. O Senhor não desistiu de mim. Diante das perdas e meio às tragédias, não. Diante daquilo que afetou e assolou o meu corpo, mexeu com a minha vida, não. Eu posso entender isso. Porque eu estou falando e tem gente dizendo fala. E tem outros dizendo ei. Não fala assim porque você tem mais coisa para dizer. Melhores do que essa. Mais profundas do que essa. Mais esperançosas do que essa. No chão. Eu vou repetir. No chão ou prostrada. Como ela estava. Ela podia ter se curvado, abaixado-se um pouquinho sobre suas pernas e começou a ter um filho. A voz dela me fala da graça. A voz dela me fala que Deus move, levanta, ergue, projeta, agrega, acrescenta sobre vidas. Que em meio aos seus últimos suspiros consegue ainda discernir que tem algo a dizer e estão proferindo isso com o coração. De quem diz ouçam, eu tenho um alerta de Deus para dar, ouçam, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar. Ei, a voz dela está dizendo para a gente que Deus levanta, ergue a gente, usa a gente, move a gente, faz da gente canal, instrumento. Como eu disse anteriormente, ou no início, vasos. Essas horinhas. E aí você fica inquieto, fica inquieta, fica cheio de questões e falando disso, falando daquilo, e Deus olhando para mim, Deus olhando para você, dizendo, para aí um pouquinho. Diga, Senhor. Quando Eli estava de pé, você conseguiria falar alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele era uma autoridade. Enquanto os filhos de Eli estavam aí, mesmo na bagunça, falando, você conseguia falar alguma coisa? Não. Então, quando é que você está falando da minha glória, das minhas coisas? Depois que essa coisa toda soprou, esse vento veio, tirou isso, tirou aquilo, sua voz está subindo? Está, então. Eu mexi com isso tudo aí, ó, para dizer a você que eu vou levantar o Samuel, mas antes da voz do Samuel ecoar, eu estou fazendo a sua ser ouvida. Você sempre foi minha, dentro da casa, mas por causa dele ou por causa de outrem, você não entoava, você não abria a boca, mas Deus sabe mexer com as coisas.
e sabe fazer essas vozes se erguerem neste tempo que parece ser um tempo de pressão, de declínio. Eu estou falando para gente que vai começar a ser ouvida, e ainda que o grito seja para dizer a alguém: ei, você perdeu a glória, busque, fale, chore, clame, porque Deus está querendo você clamando. Essas pessoas terão a sua voz ecoando e sendo ouvida, sendo entoada na terra. Terceiro, eu paro aqui. Olhe para o texto, eu vou fazer uma leitura e a gente já cita o outro ponto, tá? Verso 19 em diante diz: e estando sua nora, a mulher de Finéias, porque é assim que ela é conhecida, a mulher de Finéias. Quem é ela? Mulher de Finéias. Mulher sem nome, mulher de Finéias. Diz assim: grávida. E é bom fazer uma aplicação, uma colocação com relação a isso aqui, ó. A voz dela silenciada por muito tempo, mas gerando. Mas ela estava gerando. Ela estava gerando. Sem oportunidades, mas gerando. Sem ser valorizada por ninguém, mas gerando. Pastor, você está dizendo que ela era a melhor das pessoas? Não, ela podia ser uma pessoa extremamente imperfeita, mas nesse tempo ela é responsável por uma transição. Ela está alertando, e isso vai ecoar aos ouvidos de todo Israel. Olha, aquela que era nora de Eli disse antes de morrer que a glória se foi, e deixou algo de Deus aí como alerta. Ela pôs o nome do menino e acabou, que diz para todo mundo: a glória se foi daqui, hein? Porque onde sobra tudo isso que veio, a glória foi embora. E Deus quer trazê-la de volta, às vezes para um ambiente da casa, do lar. Mas às vezes Ele está encontrando portas fechadas. E aí às vezes tem que se levantar uma voz que diz: vocês vão se conformar com a glória longe daqui, ou vão clamar para que ela volte de novo para cá? Ah, meu Deus, tu estás querendo me tomar aqui. Emedequiando, Bibanácia. Murimiriribiara daqui andoriere de Remia. Baliata, Tawara Murioro no comia no que taia na manoie, viasse, viadaga. Queimando no mundo de Galatia, Tatara, como no mundo de Libia, Hassien Melie, Edei, Astinabia da Cato Mudu, Tocomuti, Candara, Hassiaragai. Deus vai levantar a tua voz aí. Ei, alguém vai voltar a atenção e olhar para você, e alguém vai dizer: fala, eu sei que tu tens um alerta ou alguma coisa de Deus para entregar. Sentindo dores, ferido, no chão, quebrado, mas fazendo uma leitura diferente das coisas com ela, que estão acontecendo com ela. Se eu estou assim é porque Deus quer que eu diga no mínimo a alguém que o Senhor é quem vive, é quem reina, e que eles desprezaram a glória de Deus, e por desprezarem sobrou queda, tragédia, ferida e tudo mais. Foi-se a glória. Ela é uma trombeta em uma época de declínio espiritual. Mas olha o texto,
verso de número 20, é muito importante você marcar esse versículo 20 aí agora na sua Bíblia. E ao tempo em que ia morrendo, sublinhe isso na sua Bíblia, se você desejar, porque é um destaque, há algo muito importante a ser dito. E ao tempo em que ia morrendo, o que é que as pessoas geralmente fariam? Colocava a mão e ai, que dor, meu Deus, eu estou morrendo, me acabando. Ai, ao tempo que ia morrendo, ai, chora e geme, e entra no desespero. Olha o que o texto diz. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: ei, não temas, pois deste à luz um filho. Por que elas dizem isso? Porque elas querem que ela entenda que ela tem algum motivo ainda para se apegar em esperança, em alegria. Apesar de todo o caos que se instalou ali no território onde ela está. Só que nesse dia, olha que interessante. O texto diz assim, ó. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Ora, qual era a mãe gerando que não ia ligar o filho? Só uma mãe que sabe que ambiente bom para filho é o ambiente onde a glória de Deus está. Mas onde a glória de Deus foi embora. Ela não liga, ela diz, não adianta, de que adianta nascer, de que adianta crescer, de que adianta avançar, de que adianta ir, se a glória do Senhor já não está sobre esse lugar. É por isso que ela olha para o menino e diz: você vai ter a missão de ser um profetinha de Deus na terra, um profeta de Deus na terra. Pastor, o menino era profeta, não abrindo a boca e dizendo assim, diz o Senhor. Mas olha o que diz o texto, e chamou ao menino e acabou, ela colocou o nome do menino e acabou e disse: ei, seu nome é Foi-se a Glória de Israel. Foi-se a glória. Eu estou indo, mas vou deixar a voz de Deus gritando no seu nome. Porque quando olharem para você, eles vão entender que perderam, eles vão entender que não valorizaram, eles vão entender que desprezaram, eles vão entender que desconsideraram. Foi-se a glória. Que mulher é essa? Essa é terrível. Então é uma mulher terrível demais. Essa aqui eu vou colocar o nome do menino. Eu vou ser um alfinete na vida de todo mundo que está desconsiderado. Que a minha casa foi afetada, a família foi afetada. E todo mundo foi afetado, não foi só por causa do sacerdócio desse meu esposo, não. Isso tem a ver com gente que viu, não disse nada, gente que viu, não chegou perto, não abraçou, não falou, não corrigiu, não gritou. Olha aí, ó! Não apareceu ninguém para dizer não leve a arca, não toque na arca, não mexa na arca, não, que eles nem consideravam mais. Ela diz, pois eu vou ser um alfinete na vida de todo mundo. Quando olhar para o meu filho que chama Icabô, vai incomodar o bairro. Vão dizer, foi-se a glória. De onde? De Israel. Foi o que a mãe dele gritou. Brinco com mulher não. Você olha para essa mulher, ela é terrível. É por isso que eu disse que ela é tão importante. Porque esse alerta aqui de que a glória se foi, porque todo mundo ia dizer, a arca foi roubada. Se você acha, se você sabe, lendo 1 Samuel, capítulo número 4, que os filhos de Eli, com toda a misericórdia,
fizeram que praticavam. Levaram a arca do lugar do santuário e ninguém disse nada. Você acha que iam se preocupar porque os filisteus levaram? Estava todo mundo preocupado porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha família, ninguém estava nem aí para a glória. Mas Deus plantou uma mulher que em meio às dores dá um grito no meio de uma geração e diz assim: ei! Eu gerei filho, mas ele não é mais importante do que a glória de Deus sobre mim. E sabe por que não é? Porque é a glória de Deus que guarda ele nesse mundo mal. E se a glória não está, eu estou gerando, não é para minha alegria, é para minha tristeza. E por quê? Porque todo mundo vai fazer o que quer agora. Porque a glória já não está mais aqui. Se a presença de Deus estava, se a arca estava como presença de Deus revelada, e a glória do eterno Deus repousava por aqui, porque eu creio que a presença de Deus continuava pairando por causa de um Samuel que estava ali. Mas a glória do Senhor, aquela glória maciça, que revela os milagres, que ministra tantas coisas, daquilo que está nos céus, aqui na terra, já não está. Essa mulher fez uma leitura de tudo e disse: olha aí, ó, onde chegamos, o diagnóstico é esse. Somos um povo sem a glória de Deus na vida. Experiência, discernimento, que a fazem mostrar pra gente, nesse terceiro ponto que eu destaco, porque o texto diz: ao tempo que ia morrendo, ela faz duas coisas. O quê? Ela é capaz de ouvir. E é capaz, preste atenção, de colocar numa balança as realizações dela e as realizações de Deus. E ela dá uma olhada e diz: minhas realizações estão aqui, mas a de Deus não está mais. Porque Deus se realiza sendo glorificado em meio à glória que Ele revela. Mas a glória foi embora. E o que sobrou? Realização pessoal. Ei, você teve um filho. Aí ela ouve: isso era para tirar ela do chão. Eu tive um filho, meu filho precisa de mim, eu preciso me levantar, eu preciso vir aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou batalhar, eu não vou aceitar a miséria, eu não vou aceitar a pobreza, eu não vou aceitar passar necessidade, passar fome, nada disso. Eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou achar uma porta, eu vou achar um caminho, eu vou achar um meio, eu vou me erguer. Eu não tenho esposo, mas vou me erguer. Eu não tenho mais um sogro, mas eu vou me erguer. Eu não tenho aqui uma sogra, mas eu vou me erguer, eu vou me levantar. Ela tem que sair do chão. Mas a Bíblia diz que ela ia morrendo. Só que mesmo morrendo, ela mostra essa qualidade dela. Ela é alguém que sabe ouvir o que as pessoas têm a dizer. E ao ouvir, ela também sabe na medida o que ela tem para falar e o que ela deve falar. Ela está acabada. E alguém dizer: não tem, mas disse: não tem mais o quê? Eu estou morrendo, bando miserável. Mas não. Ela podia estar num mau humor terrível. O dia está acabado. Pegue lá o texto de Gênesis capítulo 35 lá. Veja quando Raquel está morrendo. Raquel chama o menino dela de Benoni. Jacó teve que mudar o nome. Ela diz lá: o menino é o filho da minha dor. É o motivo da minha dor. É o motivo da minha tristeza. É o motivo da minha aflição. É o motivo... Começa a praguejar contra o menino. Jacó pegou o menino e disse: nada disso. O nome do menino é Benjamim. É filho da honra. Filho da minha mão direita. Senão o menino estava acabado. Olha essa mulher morrendo. Ela diz: ó, eu vou deixar aí uma marca. Mas não é para colocar você, meu filho, e acabou, como motivo de zombaria e de chacota, não. Porque quem zombar de você vai estar zombando de si mesmo. Quando você entrar, você vai ser instrumento. Ei, qual é teu nome? Meu nome é Icabô. O quê? Foi-se a glória de Ônix de Israel. Antes de praticarem qualquer tipo de bullying contra você, vão ter que pensar umas 10 vezes. Ela ouve e ela fala. O que é que Deus precisa nessa geração?
Estou falando para a gente que está nos últimos suspiros. Estou falando das mulheres sem nome. Estou falando dos instrumentos de Deus sem nome. Essa geração que está nos últimos suspiros, o que é que Deus está esperando que essa geração faça? Essa geração ouça, mas ao ouvir, pese na balança suas realizações e as de Deus. Se Deus não se realizou, essa geração olha com tristeza para si mesma e diz: eu também não me realizo. A Bíblia diz que ela não fez caso nenhum. Por quê? Porque ela olhou e disse: não tem marido, não tem sogro, não tem família, não tem mais ninguém. E o pior de tudo, não tem mais a glória aqui. A glória de Deus foi embora. Você tem ouvido quem? Você tem falado o quê? Ouça. E quando falar, diga para as pessoas: eu tenho muita alegria de ter um emprego, eu tenho muita alegria de ter uma porta aberta, eu tenho muita alegria disso, muita alegria daquilo, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa. É simplesmente isso aqui. Se Deus não se realizou, não tem outra coisa que seja melhor do que a glória dele. Olha aqui, você vai teve um filho. Ei, você teve um filho, é um varão. Isso era uma alegria para casa. Ela olha e diz: foi-se a glória. Se Eli estivesse aqui, se meu esposo estivesse aqui, se a gente estivesse com essa casa de pé, se a gente tivesse andado em Deus, ficado em Deus, aí tudo para mim revelaria uma grande alegria para o meu coração. Mas sabe, o que não realizou Deus, o que não realizou o meu Senhor, também não me realiza. Eu quero que Deus seja glorificado em todas as realizações da minha vida. O que é que ela está fazendo? Ela diz: Deus, está aqui o menino. Eu vou botar o nome de Cabo, porque na falta de profetas, e aí não se percebe nem que Samuel está se erguendo, mas na falta de profeta, pelo menos de uma voz profética que fale entre o capítulo 4 e o capítulo de número 7, porque só no capítulo 7 a Bíblia diz que eles vão clamar: Samuel, Samuel, enfim. E aí a voz profética de Samuel ecoa e tudo mais. Mas ela está olhando aqui que o capítulo 5 e o capítulo 6 fala da questão dos filisteus e da arca e tal. Então só no capítulo 7 é que volta. Então ela diz: por os 2 capítulos da vida deles, usa meu filho, Senhor, para dizer a eles que eles perderam a glória. Assim como no meu coração eu sinto que eu perdi a glória. Deus está querendo essas mulheres que sejam seus alfinetes numa geração que está indo sem a arca, achando que tudo é muito comum, normal. O que importa é que a gente está comendo, vestindo, morando e andando. Deus está querendo levantar umas mulheres sem nome. Não importa se essa mulher é chamada por alguns de aquela ali é a mulher de Finéias. Deus está querendo levantar essas mulheres sem nomes. Deus está querendo levantar os homens sem nome, que tenham coragem de dar um grito e dizer: foi-se a glória. E para isso, não tem medo de entregar a sua casa como canal para ser instrumento de Deus. Não tem medo de entregar os seus filhos para serem um canal, instrumentos de Deus. Foi-se a glória.
Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e que o Senhor te conduza às suas realizações, mas sempre fazendo você entender a importância das realizações dele. Ei, não despreze suas dores nem suas experiências que estão sendo acumuladas por meio delas. Ei, por mais que você não tenha voz, agradeça a Deus pelo discernimento que você tem, porque você sabe quando a glória está e quando ela foi embora. Deus vai acrescentar alguma coisa à sua vida. E ainda que alguém já sentenciou e disse vai morrer, a sua morte vai gerar vida para alguém. Eu estou dizendo que todo esse processo vai gerar vida para alguém. Eu estou dizendo que vai nascer alguma coisa muito boa, muito grande, ou algo que vai servir de grito de Deus nessa geração. Porque a história da sua casa não fica viva para que Deus não a use, não. Deus vai usá-la. Fica firme. Aguenta aí. Segura aí. Está nos últimos suspiros, mas fala aí. Está nos últimos suspiros, mas te levanta aí. Está sentindo a coisa pressionada porque perdeu coisas ao redor. Dá uma olhada e diz: eu vou gritar. Eu vou falar. Eu tenho algo de Deus a proclamar, eu tenho algo de Deus a dizer, eu tenho algo de Deus a anunciar. Abre a boca, porque Deus está contando contigo, mesmo você se sentindo fraca, mesmo você se sentindo fragilizada, mesmo você às vezes olhando para si mesmo e dizendo eu estou morrendo, está nada, você ainda tem voz. Deus vai fazer coisas ainda. Sua voz ainda será ouvida. Seu coração ainda vai bater. E a sua história ainda vai falar. Que seja assim. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Continua alimentando o nosso coração e nos posicionando, porque nós queremos ser instrumentos da tua graça todos os dias para a vida das pessoas. Fica conosco, sustenta-nos pela tua mão, com a tua mão forte, e faz essa palavra ser ouvida por muitas mulheres que precisam entender que os últimos suspiros não dizem nada. Enquanto ela ainda tem voz, ela ainda pode gritar. Use, Senhor. Faz dela um canal, Senhor. Glorifica o teu nome. Cerca com a tua bondade. Enche da tua graça. Enche do Espírito Santo. Faz com que essa mulher sem nome, este homem sem nome, ele consiga ainda gritar e alguém dizer: eu estou ouvindo a tua voz. Como voz de Deus para minha vida. Seja assim, para a tua glória. Eu te peço que seja assim. Venha um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de bênção, um tempo de gozo, um tempo de alegria, um tempo de graça, um tempo de bênçãos de Deus sobre a sua vida. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde, o Senhor enche o seu coração e faça de você uma bênção em todo o tempo da sua vida. Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Muito obrigado por sua participação e carinho. E obrigado por você, todo dia, se permitir ser esse canal de Deus que
Diz para ele: eu não vou morrer sem gritar. Eu vou falar o que o Senhor tem posto no meu coração para falar. Intercede, clama, fala, anuncia. Deus vai alcançar pessoas que você se importa com elas. Aguarda aí! A voz será ouvida. Tua voz será ouvida.